Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Hoje vamos continuar a microsérie do canal que fala sobre o filósofo Hermann Doivert. Vamos continuar analisando aqui o livro de Josué Reichel, que chama Reformai a Vossa Mente, a Filosofia Cristã de Hermann Doivert. Hoje na página 11. Não estamos lendo todo o livro, mas apenas alguns parágrafos dessa excelente obra introdutória do pensamento do filósofo neocalvinista Doivert, que é muito pouco conhecido no Brasil. E estamos utilizando a obra aqui como um guia para que, a partir da sua leitura, possamos tecer alguns comentários e colaborar com o surgimento, com o fortalecimento da presença do pensamento de Doivert, como também do assim chamado neocalvinismo holandês, no panorama cultural do Brasil. Lembro ainda que no canal temos outras séries sobre cinema, história da filosofia, o De Magistro de Agostinho de Hipona, assim como inúmeros outros temas gerais. Então vamos continuar aqui, hoje já na página 11, no capítulo 1, que se intitula De Wittenberg a Paris, um panorama da modernidade. Vamos ler apenas alguns parágrafos. Vamos iniciar aqui, na verdade, e tecendo sempre comentários. Essa é a metodologia do canal. Então, iniciando a leitura, diz assim o autor: quem já passou algum tempo nas sessões de sociologia e filosofia das livrarias brasileiras não considerará desconhecido o conceito de pós-modernidade. Talvez muitos não estejam familiarizados com a longa discussão dentro da teoria social a respeito dos conceitos mais apropriados para dar conta da era contemporânea, mas é provável que já tenham ouvido falar de Zygmunt Bauman e de suas obras O Mal-Estar da Pós-Modernidade e Modernidade Líquida. Um breve comentário aqui, dentro do canal da playlist Filosofia, Filosofia e Fé Cristã, nós temos lá alguns áudios explicando o surgimento da modernidade, principalmente na figura ali de Descartes, sobremodo, mas também de outros autores em que lá tratamos, como Francis Bacon e também o próprio advento da Reforma Protestante, que surge em meio a esse movimento histórico. E, nesse sentido, é interessante que se escute lá os áudios para se ter um panorama mais geral do que vem a ser a modernidade. De uma forma bem geral, até para não se perder muito tempo aqui com esse ponto, para não fugir do objetivo principal do áudio de hoje, mas a modernidade ela é uma retomada da cultura greco-romana, do humanismo da antiguidade. A modernidade lança um olhar sobre o período de mais ou menos 1000 anos da Idade Média e, de uma forma, no meu modo de entender, completamente ignorante, diz que aquele período é um período das trevas. Ora, a Idade Média jamais pode ser considerada um período de trevas, porque foi na Idade Média que se desenvolveram os estudos do trivium e do quadrivium. O trivium, que dizia respeito mais propriamente às letras, não é? Dando conta aí dos estudos da gramática, da retórica e da dialética. E o quadrivium, que dizia respeito mais propriamente aos estudos abstratos, aos estudos mais propriamente ligados à filosofia, que aí já dizia respeito à geometria, aritmética, à astronomia e à música. Muito bem, como um período desse pode ser considerado uma idade das trevas? De certo, é claro que esse conhecimento estava restrito a um pequeno grupo. Mas sempre foi assim, e de certa forma ainda é. Nós vivemos uma certa ilusão de que há uma democracia do conhecimento. Não, não há. Não é? E isso para dizer que, para fazer aqui uma certa defesa do período da Idade Média enquanto um período de alta produção cultural, incluindo aí
a produção cultural não letrada, a produção cultural iletrada. Né? Não caiamos aqui em um certo elitismo de achar que a única produção cultural válida é a produção da universidade. Não, a produção do povo, a produção da cultura das pessoas iletradas também é importantíssima. Né? O senso comum ele é muito importante. Lê-se, por exemplo, aqui o livro Filosofia da Ciência, de Rubem Alves, que vai se entender isso. Quer dizer, o senso comum, lá para o Rubem Alves, por exemplo, ele é a base da onde vão se formar a hiperespecialização, que é a ciência, o método científico. Né? Para ele, o método científico é nada mais, nada menos do que uma hipertrofia do senso comum. Sem o senso comum, não se haveria a possibilidade de um formular científico mais forte. Muito bem, mas tudo isso só para dizer que a Idade Média não é um período de trevas. Mas continuando aqui, então a modernidade ela tem na figura de René Descartes, com o seu penso, logo existo, uma dimensão fundamental, e aqui eu vou apenas citar, quem quiser pode escutar os áudios lá, mas uma dimensão que traz do chamado teocentrismo para o antropocentrismo, a partir principalmente de Descartes, mas não somente de Descartes, mas de tantos outros, mas principalmente Descartes, o homem passa a ser o centro de produção do conhecimento. Tudo que é conhecido a partir do homem, a partir de Descartes. Essa inaugura uma base fundamental da modernidade que busca uma ordem, ainda uma ordem, que é um termo da antiguidade e do medievo, mas ainda busca uma ordem, só que agora uma ordem estipulada pelo homem, principalmente, não somente, mas principalmente pela ciência, pelo método científico. E nesse sentido vai se organizando o que se chama de modernidade, primeiro aos seus moldes renascentistas, prosseguindo aos seus moldes iluministas, passando pelas diversas revoluções e convulsões e transformações sociais, e aqui pode-se citar a Revolução Gloriosa da Inglaterra, pode-se citar a própria Reforma Protestante e a própria Revolução Francesa. Pois muito bem, mas prossigamos para não se perder o foco, vamos aqui para o outro parágrafo do livro sobre o Doivert. Diz o autor assim, o prefixo pós tem se tornado um lugar comum nas reflexões que envolvem teoria social, filosofia e, por que não, até mesmo teologia. Viveríamos dessa forma na era do pós, da pós-tradição, do pós-industrial, do pós-cristão, do pós-binário, do pós-colonial, do pós-humano, etc. Quando a gente escuta hoje falar que boa parte das grandes catedrais de antigamente da Europa vieram hoje a se tornar, por exemplo, boates ou restaurantes, é que se diz que nós estamos propriamente numa era pós-cristã. Né? Então, se fala de uma era pós-moderna. Particularmente, eu não gosto muito do termo pós-modernidade, porque ele dá a impressão que essa dimensão da modernidade acabou. Ou seja, não há mais a dimensão antropocêntrica, só para citar uma categoria. Eu não gosto muito do termo pós-modernidade. Eu prefiro muito mais, talvez, o termo hipermodernidade ou uma modernidade de borda. Quer dizer, uma extrapolação, uma inflamação, digamos assim, que já chega em até alguns moldes a ficar purulenta, do que se convencionou enquanto modernidade. Eu prefiro esses termos, uma modernidade talvez inflamada, né? Mas não propriamente o termo pós-modernidade. Continuando o texto aqui, o autor diz assim: entretanto, para que se empregue este prefixo, é necessário dizer algo sobre o termo mais famoso a que é apenso, modernidade. Parece-me que este é um ponto nevrálgico para qualquer cristão que queira empregar na reflexão em ciências humanas uma perspectiva coerente com sua fé. Indo um pouco mais adiante, então, o autor diz assim: quando deparei com os usos do conceito de pós-modernidade, vi-me obrigado a refletir sobre o significado de modernidade.
Todavia, quem se lança num empreendimento desses percebe que a construção da ideia de modernidade é inseparável da definição de seu período anterior, a saber, a chamada Idade Média. Como eu falei, a Idade Média ela foi extremamente rica e extremamente produtiva em termos culturais e intelectuais. Foi ali que o trivium, dialética, retórica, gramática, e o quadrivium, aritmética, geometria, astronomia e música se desenvolveram. Então, um período, incontestavelmente, um período riquíssimo e também muito rico no sentido cultural, no sentido popular, quer dizer, o trovadorismo, a, a própria estruturas arquitetônicas, como o estilo gótico, se desenvolvem ali, as festas populares que existiam na Europa, nos burgos, aliás, desculpa, nos feudos, quer dizer, tudo bastante rico, né? Os contos de cavalaria, enfim, é um período incrível, né? Agora, a modernidade, no sentido de se estabelecer, se estabelece tentando depreciar. Mas tem inclusive uma anedota, se é que você pode chamar de uma piada filosófica, de que toda a modernidade, quando vai fazer uma prova, ela dá sempre uma espiadinha, uma cola, às vezes se chama também de pesca, ali na Idade Média, né? Principalmente nas construções lógicas, né? Que foram riquíssimas na Idade Média. Lembremos ainda que as universidades, o período do escolasticismo, surge na Idade Média. Então é um período, fora que é um período maravilhoso no sentido de colocar Deus como centro, o teocentrismo. Mas então, continuemos aqui. O autor diz assim: no fundo, temos um problema bem maior diante de nós. A história, percebia então que a história não interpreta a si mesma e que o conhecimento histórico não diz respeito exclusivamente ao conhecimento de fatos do passado. Isso é o que nós acabamos de falar aqui. Que ele fala aqui, né, que a história não interpreta a si mesma e não diz respeito ao conhecimento exclusivamente de fatos do passado. Eu, quando era criança, aprendi que a história ela dizia respeito aos fatos do passado, né? Muito embora, a partir do conhecimento dos fatos do passado, isso eu já tive esse conhecimento quando era criança, que o conhecimento dos fatos do passado ele nos levaria também a refletir sobre o nosso presente e estipular formas de interagir com o futuro. Mas como o autor coloca aqui, a história muitas vezes não diz respeito a fatos do passado, ela diz respeito muito mais, essa já é uma interpretação minha, ele deve posteriormente colocar a interpretação dele, mas a história lida muitas vezes com os interesses interpretativos de certos grupos, né? Aqui grupos dos mais diversos, não se cai aqui numa polaridade, numa dicotomia, nem algo mais. Mas a história lida muitas vezes com os interesses de certo grupo, quer dizer, você lê a história a partir do que um certo grupo detentor do poder quer que se leia. Quer dizer, se aquele grupo quer que leia a história de uma determinada forma, se lê. Determinados fatos são apagados ao bel prazer dessas classes que estão organizando a história. É nesse sentido, propriamente, que se lê aqui, poderíamos passar horas aqui falando em torno disso, mas é nesse sentido que se lê propriamente aqui que a Idade Média foi uma idade das trevas. Já mostramos aqui que não, né? Trivium, quadrivium, fundação das universidades, do escolasticismo, a parte popular, os contos de cavalaria, a parte arquitetônica, o estilo gótico, enfim, a lista é inumerável para mostrar que, pelo contrário, talvez a Idade Média tenha sido um dos períodos de maior produção cultural. Né? Muito bem. Então, o autor continua aqui. Toda interpretação histórica implica uma visão particular do presente e do futuro, e não somente do passado. Carece de um ponto de referência que lhe forneça sentido e coerência. Pode-se usar aqui os termos visão de mundo, cosmovisão, para falar dessa referência ou conjunto de referências que guiará o processo interpretativo. Em outras palavras, a toda narrativa histórica subjaz uma metanarrativa sobre o mundo. Isso é muito claro hoje em dia, né? Quer dizer, toda interpretação da história
ela tem por detrás uma meta narrativa, né? Seja de vencidos ou de perdedores, seja de um grupo minoritário que quer se estabelecer, seja de um grupo que quer, por interesses ou de ordem política, ou de ordem econômica, até mesmo de ordem religiosa, que quer contar a história de um jeito, né? E aí você tem uma verdadeira torre de Babel, aonde o mesmo fato é interpretado das mais diversas formas. Citamos aqui, eu acho que esse é um dos maiores, dizer que a Idade Média é a Idade das Trevas. Quer dizer, esse é um exemplo claro de como você pode criar uma metanarrativa por detrás do fato, né? E o fato é que houve inúmeros pontos de pungência, de força intelectual, cultural na Idade Média, mas você cria uma metanarrativa para desmerecer aquele outro ponto interpretativo e fundamentar a história, e isso passa a ser verdade, né? Lembramos aqui que o dito popular, eu gosto muito da dimensão do senso comum e dos ditos populares. O dito popular ele já nos diz, né? Uma mentira contada 1000 vezes, ela se torna verdade. Isso diz respeito a essa dimensão da metanarrativa. Continuando, o autor diz assim: dessa forma, assim como diferentes teorias tentam dar conta do presente, mobilizando uma série de elementos, como ideia, imagem, mito, narrativa, o passado também é um campo de batalha teórico. Como você acha que Napoleão interpretaria sua campanha se tivesse vencido a Batalha de Waterloo? Pense no exemplo contemporâneo, como o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Processo legítimo e democrático ou golpe militar? Quer dizer, né? Aqui um exemplo interessante aqui no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, né? Quer dizer, como você lê? Você lê enquanto um processo legítimo, democrático ou não? Pelo contrário, você lê enquanto um golpe parlamentar. Então, pense-se justamente nisso, né? Quer dizer, existem metas narrativas e a partir das metanarrativas vencedoras, né, elas irão fundamentar cosmovisões, elas irão fundamentar processos interpretativos os mais variados. Agora, existe, como diz o autor aqui, o fato bruto do impeachment. Esse não muda. Quer dizer, mas ele diz aqui, nossa interpretação dele terá seu sentido informado por nossa visão de mundo. Aí o autor continua aqui. Espero que meu ponto já esteja claro. Contudo, ele de outra forma. Nossa visão da história não é neutra. Esse é um ponto central da crítica de Hermann Doivert à modernidade. A pretensa neutralidade. Né? Quer dizer, muitas vezes, e aqui, isso aqui vai ser tratado mais à frente, vamos procurar tratar bem mais, mas o que acontece, essa é uma crítica muito fundamental, isso aqui bem a grosso modo, só mesmo a guisa de introdução, mas para o Doivert, todo pensamento ele tem uma base religiosa, uma base de crença. Né? Não propriamente uma crença no sentido religioso, institucional, baseada em uma religião específica ou num livro sagrado. Não. Mas uma dimensão de crença. Né? Quer dizer, muitas vezes se pretende na academia, eu já contei isso em testemunhos anteriores lá do Filosofia e Fé Cristã, que uma vez eu assisti um verdadeiro campo de batalha no Facebook, né? Uma verdadeira guerra intelectual de um grupo de alunos contra um professor e seus correligionários. Que eu me lembro, eu não participei, eu participei muito vagamente, porque fiquei com medo de, entre aspas, né, ser atingido ali por aquela guerra. Mas foi uma verdadeira guerra. E no final, o professor ele entrou. E era basicamente isso, né, as dimensões de saber e as dimensões de crer. E no final o professor fechou meio que a questão dizendo, olha, eu não creio, eu sei. Quer dizer, um claro sinal de arrogância, de, quer dizer, e muito dele é porque estava baseado nessa noção de neutralidade. Isso é muito comum, por exemplo, na lógica, isso é muito comum em certas áreas mais analíticas, em que você disseca argumentos, proposições e busca a partir deles ali uma dimensão fixa, uma dimensão estável, uma dimensão fria. E essa dimensão fria, ela se arvora ali de certas, e aí é onde o Doivert vai entrar, de crenças, não de saberes. Mas aí se diz que é um saber neutro, né? Saber científico,
saber filosófico, se diz com uma certa dimensão de neutralidade. E aí se crê, e muitas vezes os próprios pensadores não percebem isso, que eles na verdade estão crendo nessa dimensão de neutralidade, e a partir delas não se pode ser destituído, não pode ser refutado, né? Quer dizer, se tornam quase que a priori absolutos, aonde você diz, não, mas isso aqui é científico. O senso comum já diz isso, né? Diz assim, não, mas por que você está criticando isso aqui? Isso aqui é científico. Ou então diz assim, não, mas esse pensamento desse filósofo aqui já está amplamente verificado, já está amplamente fortalecido, as bases dele são neutras e sobre essas bases ele construiu o seu pensamento. O Doiver vai dizer o seguinte, não, essa área é movediça, não existe essa neutralidade. Por detrás dessa suposta neutralidade, dessa fixidez, dessa rigidez de uma pretensa autonomia do pensamento filosófico e também científico, existem dimensões de crenças muito profundas, muito arraigadas, quase que inconscientes, para utilizar um outro termo aqui consagrado. Mas aí vamos continuar aqui o que o autor diz. Sendo assim, qualquer interpretação da modernidade será informada por uma narrativa maior, ou se preferirmos uma cosmovisão, seja ela qual for. Isso não quer dizer, fica a impressão aqui, que o fato bruto não tem mais importância, não é isso. Ele é a base, é onde se constrói, né? Mas o entendimento dele vem por uma interpretação. E essa interpretação, ela vem por metanarrativas. E essas metanarrativas, elas vêm pelos mais variados interesses. E quando eu digo mais variados interesses, são os mais variados interesses mesmo, quer sejam interesses propriamente políticos, interesses econômicos, interesses ideológicos, ou mesmo. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.